Bom dia, minha gente. Olha, veja só. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto concordância nominal. É um assunto, eu entendo vocês, que é um assunto chato, no sentido de ter muitas regras. Se a gente, como eu canso de ouvir de vários alunos, se a gente comparar, tem muitos alunos que até me questionam, dizendo, professora, para eu falar, eu não preciso de tanta regra dessa forma. Eu sei disso. Nós não precisamos e somos compreendidos. A comunicação. Porém, vai haver uma situação na vida de vocês que é um concurso que vocês desejam muito. Você vai precisar fazer uma redação. Vai haver o Enem, que é a prova mais importante, é a redação. Então, é nesse momento que você vai precisar saber fazer uso da concordância nominal e verbal. Por isso que esse assunto torna-se muito importante para a vida de vocês como estudantes. E outra coisa, vocês têm que entenderem que esse assunto, você não vai aprender decorando todas as regras, você vai ter que treinar. É um treino. Então, esse treino é que você vai tirando suas dúvidas e vai aperfeiçoando. Então, veja só, concordância nominal. Vamos passar aqui, porque são vários slidezinhos e pode tornar cansativo para vocês, tá bom? Então, veja bem. Aqui nós temos concordância nominal. O que é, né? Então, aqui temos adaptação de um nome aos outros, harmonizando-se nas suas flexões com as palavras a que se relacionam. Então, aqui já deu para perceber que a concordância nominal é uma adaptação onde os nomes, que nomes são esses? São os pronomes, numeral, os adjetivo, pronome, numeral, adjetivo. Ele vai sofrer mudanças, né? Flexões de acordo com o quê? Com os nomes. Que nomes são esses? Os substantivos. Então, por isso que se diz concordância nominal. Quando se trata de concordância nominal, vem de nome. E quem é o nome aqui dentro da gramática quando a gente estuda? O substantivo. Então, vocês têm que aprenderem que por isso que vem a regra geral. Que regra geral é essa? O artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral devem concordar em gênero. Quando se trata de gênero, nós estamos falando do masculino e feminino, número, que é o singular e o plural, e o substantivo. Então, todos eles devem concordarem em gênero, número e grau com quem? Com o substantivo. Se a gente observar essa frase aqui, ó, o Altipê cobre-se de flores amarelas. Eu tenho amarelas, que é um adjetivo, e alto também, que é outro adjetivo. Se você observar, esses dois adjetivos, eles estão relacionados aos substantivos. Amarelas está de acordo com flores e alto de acordo com o IP. Então, aqui, quando se tem aqui, ó, faz 2 horas que cheguei, outro exemplo, né? Faz 2 horas que cheguei de viagem. Eu tenho faz que está concordando. Muitas pessoas até dizem fazem, né? Mas está errado. O correto é faz. Esse numeral, o uso correto desse numeral. Faz duas, né? Duas. Está concordando com quem? Duas. O numeral. Com horas. E aqui nós vamos começar a ver alguns casos de concordância. O primeiro é um adjetivo após vários substantivos. A primeira regra. Ô, professor, eu vou decorar tudo isso? Não vai. Não adianta. Eu vou estar aqui falando para vocês, explicando, só que vocês vão ter que estar sempre retomando e treinando através de exercícios, consultando nas suas dúvidas, porque você não vai ter condições de você gravar tudo isso. Então, o primeiro caso que explica aqui nesse slide é quando um adjetivo, ele vem após, ou seja, depois, após o substantivo. Aqui nós temos o exemplo. Primeiro, substantivos são do mesmo gênero, há duas concordâncias. Ou seja, se você vai analisar as orações e você percebe nessa frase que existem dois ou mais substantivos do mesmo gênero, lembre-se que quando se trata de gênero, está falando de masculino e feminino. Então, se eu tiver uma frase que tenha do mesmo gênero feminino, do mesmo gênero masculino, o que é que vai acontecer? O adjetivo, ele vai para o plural, certo? O adjetivo, ele vai para o plural.
Então, aqui nós temos o exemplo. Olha o exemplo aí, ó. Encontramos um jovem e um homem preocupados. Eu tenho jovem, que é um substantivo masculino, e tenho também homem, que é outro substantivo masculino. Quem foi que concordou com esses dois substantivos do mesmo gênero? O adjetivo, que foi preocupados. Então, preocupados, que é o adjetivo, observem que ele veio após esses dois substantivos, então ele ficou no plural. E outra coisa, vocês têm que, acho que vai de acordo com alguns vídeos que vocês já assistiram. Com relação a essas regras, principalmente em concordância, regência, concordância nominal, a gente percebe que a gramática ela é meio machista. Então, o que prevalece é o masculino. Observem que aqui, ó, não é esse exemplo, esse caso, mas vocês vão verem que há muitas opções onde o que vai prevalecer vai ser um plural masculino, tá? Então, a letra B. Concordar com o último substantivo em gênero e número. Já esse exemplo aqui, ele já é diferente. Ele já nos dá uma segunda opção. Observe que a primeira opção, que é essa aqui, ó, né? A primeira opção foi o quê? O adjetivo concordar com os dois gêneros que são do mesmo. Aliás, com os dois substantivos que são do mesmo gênero. Então, ele concordou, veja, masculino plural. Aqui já dá outra opção. Você pode fazer essa ou esta. Lembrando-se, quando é que eu posso fazer essas duas opções? Quando o adjetivo vem após o substantivo. Então, nessa letra B, a gente vê uma nova alternativa. Concordar com o último substantivo em gênero e número. E aqui nós temos a frase: ela tem irmão e primo pequeno. Pequeno é um adjetivo. Eu poderia colocar, né? Ela tem irmão e primo pequenos. Então, poderia ser baseado com essa primeira opção de cima. Porém, aqui nos dá outra alternativa. Não concordar, no caso, o adjetivo não concordar apenas com os dois, mas sim com o que estiver mais próximo. Aí você observa qual que está mais próximo. Substantivo primo. Então, por isso que pequeno está concordando com o primo. Lembrando, repetindo essa regra. A primeira regra é quando o adjetivo, ele encontra-se, ó, um adjetivo está após vários substantivos. Então, não é só um substantivo, são vários, é mais de um. Então, quando isso acontece, um adjetivo, que é, relembrando o que é o adjetivo? O adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Então, se essa palavra que caracteriza, que dá qualidade a um nome, a um ser, a um substantivo, estiver após a eles, você vai ter duas opções de concordância. A primeira é o adjetivo vai concordar com os dois substantivos do mesmo gênero. Como vocês observaram, encontramos o jovem e um homem preocupados, plural masculino, que está relacionando, combinando com quem esse adjetivo? Com o jovem e com o homem. Já a outra opção que temos, que ele nos dá de concordância, é concordar com o último substantivo em gênero e número. Temos o exemplo dessa frase. Ela tem irmão e primo pequeno. Então, pequeno é um adjetivo. Então, qual é a regra dessa concordância? Concordar com o substantivo mais próximo. Quando a gente diz essa frase, ela tem irmão. Irmão e primo. A gente sabe que irmão é um substantivo e primo também é outro substantivo. Qual a opção? Esse adjetivo concorda com o mais próximo. De quem? Do adjetivo. Quem é ele? Primo. Por isso que ficou pequeno. Então, ela tem irmão e primo pequeno.
Então, esse é o primeiro caso de concordância que nós estamos analisando nesse slide. Próximo. Um adjetivo anteposto a vários substantivos, a concordância se dará com o substantivo mais próximo. Lembre-se que anteriormente, no slide anterior, nós estávamos analisando o adjetivo que vinha após. Já aqui, o termo é anteposto. O que é anteposto é colocado antes de um substantivo. Então, a primeira palavra, a frase que nós vamos analisar, a oração é essa aqui. Tiveste má ideia e pensamento. Sabemos que pensamento e ideia são substantivos. Pensamento é um substantivo masculino, ideia é um substantivo feminino. Masculino e feminino. O que é que nós temos? Onde é que está o adjetivo aqui nessa oração? Está aqui, má. Má, portanto, é um adjetivo feminino. O que é que vocês observam? Que o adjetivo aqui, má, ele veio antes do substantivo ideia e antes do substantivo pensamento. No slide anterior, o adjetivo veio após. Então, nós vimos aquela regra anterior. Já aqui, o adjetivo vem antes. Certo? Então, se o adjetivo vem antes, a concordância se dará com o substantivo, que é que está dizendo aqui? Mais próximo. E nesse caso, qual é o substantivo mais próximo? Ideia. Então, por isso que ficou má. Tiveste má ideia. Então, a palavra má, que é o adjetivo, ele concordou com o mais próximo. Entendeu? Dizendo novamente. Quando o adjetivo vier antes do substantivo, dos substantivos, certo? Não é só um, é dos, mais de um, ele vai concordar com o mais próximo. Um substantivo e mais de um adjetivo, admite-se duas concordâncias. Quando o substantivo estiver no plural, não se usa o artigo antes dos adjetivos. Então, aqui nós temos um lembretezinho muito importante. O que é que diz? Quando um substantivo e mais de um adjetivo, então, ó, nesse caso aqui é um substantivo, antes a gente estava analisando o quê? Um adjetivo e dois substantivos. Nesse caso aqui inverteu, é um substantivo com mais de um quem aqui? Adjetivo, ou seja, mais de uma qualidade, mais de uma característica do substantivo. Então, vai admitir o quê? Duas concordâncias. Que concordâncias são essas? Então, vamos analisar. Que concordâncias são essas? Quando temos dois adjetivos para um substantivo. Quando o substantivo estiver no plural, quando o substantivo estiver no plural, não se usa o artigo antes dos adjetivos. Como, por exemplo, aqui, vamos analisar. Estudava os idiomas francês e inglês. Eu não digo estudava os idiomas, o francês e o inglês. O, que é o artigo, ele cai fora, ele sai. Por que ele sai? Porque nós temos mais de um adjetivo, tá? Então, aqui, veja só, vamos analisar aqui outro exemplo. Se o substantivo estiver no singular, o uso do artigo será obrigatório e a partir do segundo adjetivo. No slide anterior, foi o que nós vimos? O substantivo no plural. Já aqui, o substantivo vai estar no singular. Então, o uso do artigo ele é obrigatório, tem que se colocar. Olha aqui, o substantivo língua, estudo a língua inglesa, vírgula, a francesa e a italiana. Então, observem que esse substantivo, que são os nomes, né? A língua inglesa, francesa e italiana, todos estão no singular. Então, se estão no singular,
é obrigatório usar o artigo antes. Estuda a língua inglesa, a francesa e a italiana, tá bom? Então, vamos analisar aqui, voltando, lembre-se, ó. Só para voltar aqui para vocês tirarem essa dúvida. Um substantivo e mais de um adjetivo admite-se duas concordâncias. Quando o substantivo estiver quando? Onde? Como, aliás? No plural. Não se usa o artigo. Então, estudava os idiomas. Idiomas está no plural. Por isso que você não deve colocar nenhum artigo anterior ao substantivo, como o francês e o inglês. Porém, quando vimos esse exemplo, nós já encontramos o substantivo no singular. Os substantivos no singular. A língua inglesa, francesa e italiana. Então, quando encontramos isto, o que é que nós colocamos? Aliás, o que é que a gente coloca? Deixa eu destacar aqui para vocês. O que é que nós vamos colocar? Observa aqui, ó. Língua, que é o substantivo, ele está no singular. Né? Língua, ele está no singular. Inglesa, francesa, italiana são adjetivos. Então, eles têm que vir acompanhados de quê? Do artigo. Esse aqui, idiomas, é o quê? O substantivo. Idiomas é um substantivo, só que esse substantivo está no plural. Então, os adjetivos francês e inglês não podem receber nenhum artigo anterior. Já aqui, língua é um substantivo que está no singular. Por essa razão, inglesa, francesa e italiana tem que vir acompanhada com artigo, que são os adjetivos. Compreenderam? Bom, eu espero que vocês tenham entendido só essas regrinhas. Nós vamos dar início à próxima, que é bom, é necessário e é proibido. Para o vídeo não ficar muito cansativo, eu vou fazer ele pausadamente. Então, eu vou parar nessas três, vamos só voltar nesses slides, que foi importante para que vocês primeiro entendam a necessidade de vocês aprenderem concordância nominal e saibam, coloquem primeiro na cabeça, primeiro tem que entender o que é essa concordância nominal. Então, é onde as palavras, né, da classe gramatical, quando a parte da gramática a gente trabalha com sintaxe, então, eles vão concordarem com o nome. Que nome é esse? O substantivo, tá bom? Então, nós vimos aqui a concordância, a regra geral da concordância nominal, que é o artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral, concordar em gênero, número e grau com quem? Com o substantivo. Começamos a ver alguns casos. O primeiro caso que foi visto foi do adjetivo, quando ele vem após a vários substantivos. Vimos que possui duas opções, né? Deixa eu começar a grifar aqui. Então, duas opções. Então, a primeira opção é assume o gênero do substantivo e vai para o plural. Como a gente viu, encontramos um jovem e um homem preocupado. Jovem e homem são os dois substantivos masculinos. Então, o adjetivo vai para o plural masculino. E a outra opção é quando o último, o adjetivo, ele concorda com o mais próximo, concorda com o último substantivo em gênero e número, ou seja, ela tem irmão e primo pequeno. Pequeno concordou com primo. Vimos também quando o adjetivo ele é anteposto, ou seja, ele vem antes, né, do substantivo. Então, o que é que acontece? Quando o adjetivo ele vem antes, ele é anteposto ao substantivo, essa concordância ela vai dar com o substantivo mais próximo. Vimos o exemplo dessa oração, quando dizemos aqui, ó, tiveste má ideia e pensamento. Má concordou com quem? Com o substantivo mais próximo, que foi substantivo feminino, ideia. Um substantivo e mais de um adjetivo admite-se duas concordâncias. Quando o substantivo estiver no plural, não se usa o artigo antes dos substantivos. O que a gente viu? O exemplo aqui. Estudava os idiomas. Idiomas é um substantivo. Está no plural. Portanto, esses dois adjetivos, que é francês e inglês, não pode colocar nenhum artigo. Não deve ser acompanhado com nenhum artigo.
Já vemos uma diferença nesse exemplo, nessa outra regra, que diz o seguinte: se o substantivo estiver no singular, olha, já coloca diferente. Antes estava no plural, só que o substantivo aqui, ó, língua, tá no singular. Se tá no singular, os adjetivos, eles devem vir acompanhados de artigo. E para isso vocês observem aqui, ó, a francesa, a italiana. Então, os adjetivos vieram acompanhados de artigo, tá bom? Então, eu vou dar continuidade, pausando os vídeos, para não ficar tão longo e encher o celular de vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco desses 3 slides que eu expliquei.